Então, é de uma hipocrisia, sabe? Alguns eu acredito que seja ingenuidade. Quando eu vejo um garoto novo falando merda, eu penso assim, é ingênuo, perdão Deus. Ele não sabe o que fala. Mas algumas pessoas também se beneficiam desse jogo, filho. Para poder fazer campanha dentro da comunidade, para poder ter acesso às ONGs. ONG presta conta? Não. ONG arrecada dinheiro da onde? E para onde o dinheiro vai? Enfim, responda essas perguntas, filho. Né? Persiga o dinheiro. Porque se acabar o lucro, filho, acaba o jogo. O jogo acontece porque tem lucro. Se não tiver lucro, fale. Ninguém tá nisso por amor. Antigamente, quando a gente fazia ocupação e a comunidade ficava muito tempo ocupada, ela ficava banguela. Porque ninguém ficava. Os caras iam para outra comunidade. Não tinha lealdade. A lealdade é na grana. O cara precisa ter dinheiro para pagar. Se não tá dando lucro, ele quebra. Só que hoje as comunidades, elas são franquias. Então você tem uma comunidade na Zona Norte e ela tem 10 polos espalhados pela Baixada. Mas não sei quantos polos espalhados pela outra região. Você ocupa ela, mas ela continua recebendo dinheiro. E aí, filho, cada vez fica mais difícil. Quanto mais a gente deixa o problema crescer, quanto menos a gente encara ele, mais a gente vai piorando a situação. A gente não se... Entende? Com dinheiro sobrando, filho, né? Quando o dinheiro está escasso, ele vai todo porque é necessário. Munição, efetivo. Mas quando começa a sobrar, e a cocaína, a extorsão, ela faz sobrar muito dinheiro, você começa a corromper. Você começa a corromper. As pessoas que estão nesse país, filho, elas vieram do mesmo país. O cara que faz o tráfico, ele não é um bicho tão diferente do outro ali, não. Ele teve, às vezes, os acessos, a oportunidade, mais disposição. Aí o outro, ele não tem disposição de fazer isso, mas deixar passar uma coisa aqui sem fiscalizar. E aí, filho, começa o problema. A gente vai só piorando. O México e a Colômbia, o tráfico lucrou tanto que ele absorveu. Então, eu lembro de um juiz dando uma palestra em 2014 ou 2013, eu não lembro. Tinha acabado de chegar no BOPE. Desculpa. E fora os microfones, ele falou, naquela época, 2014, 40% do meu território já está dominado pelo tráfico. Não dá. Né, eu tive um amigo que ele foi em Sinaloa, que é do El Chapo, eu acho. E lá tinha um americano, né, que fazia uns monitoramentos lá, numa base militar. O cara, ele vinha dos Estados Unidos, fazia o monitoramento, ficava 15 dias ali trancado na sala, saía direto para o aeroporto e ia embora. Ele não falava com ninguém. O militar que foi, ele falou que tentou conversar com o cara. Quando ele perguntava alguma coisa que não era relacionada à operação ali, o cara fingia que não ouvia. O cara não sabe, irmão. Quem está comprometido? Então, esse é o problema que a gente está criando. Se a gente não começar a olhar para essa coisa, não começar a cobrar dos nossos políticos, eu não estou falando, assim, não tem que nascer um político novo. A gente tem que fazer o nosso político entender que se ele não resolver isso, ele não vai ter voto. A motivação do político é o voto. A pressão que a internet está dando hoje está permitindo ter um debate nacional, coisa que nunca existiu. Nunca não, mas poucas às vezes aconteceu. Então, eu estou tentando aqui ajudar na guerra da informação, munir vocês com dados oficiais, né? Todos esses números aqui estão lá no estudo. Você pode procurar. Alguns comparativos foi eu que fiz, mas está tudo lá. Você pode fazer esse jogo lá também. E, cara, só para completar, a introdução foi grande, eu tive a oportunidade... Procurem o Coronel Cajueiro, acho que ele tem rede social. Ele tinha, pelo menos. Eu tive a oportunidade de operar, quando ele era comandante das UPPs. É de um ser humano de muita qualidade. Ele, por iniciativa, fez isso. Eu já vi ele tentar fazer outras iniciativas para criar o debate público sobre segurança pública. Mas, né, ele talvez não tenha a audiência que mereça. Então, vão lá, cara. Procurem ele. Isso tudo aqui vocês vão saber. Ele vai poder te responder como o próprio autor. Uma oportunidade única que vocês têm.
E eu também quero deixar uma ressalva aqui, a jornalista Roberta Trindade. Quando eu cheguei na polícia, ela trabalhava acho que no jornal O Dia, e ela tinha um blog, não sei se ainda tem, que ela relatava todas as mortes policiais. Porque quando eu cheguei na polícia, filho, só era considerado morte policial se fosse em serviço. E você vai ver aqui que 80% dos policiais morrem na folga, no seu trajeto. E isso não era computado como morte policial. O cara morria por ser policial, mas não era computado por ser policial. O cara morria porque ele botou a boca, o moleque tá fumando maconha pra correr, depois o nego foi lá e pegou ele. E ninguém reconhecia o ato de serviço. Ficava meio... Então, reconhecia não, a polícia reconhecia, mas não entrava nos dados oficiais. Tanto é que eu não tenho... A gente só consegue fazer alguns dados aqui porque o Coronel Cajueiro apurou. Porque não entrava nem no ISP. O ISP só vai entrar depois de alguns anos, tal. Então não dá para confrontar alguns dados em relação a outras polícias. A gente tem os da Polícia do Rio, mas não tem de outros estados. Não computou. Politicamente não é legal dizer que tem policial morrendo. E o Rio de Janeiro é campeão de homicídio policial há muito tempo. Há muito tempo. Então, é essa ideia que eu tenho que trazer hoje. Então, meu reconhecimento e respeito a Roberta Trindade, que batalha isso há muito tempo. Tá? Não tenho contato. Conheço só de rede social, nunca trabalhei com ela, mas eu vejo o trabalho dela. E como defensora, já perdeu algumas funções, eu acho, por causa disso. Mas é uma menina que merece reconhecimento, é mãe e tal. E ao Coronel Cajueiro que trouxe esse estudo que é tão relevante para a gente poder debater. Vamos lá, qual é a base do estudo? Para vocês entenderem de onde vêm os dados. Num período de 24 anos, o Coronel Cajueiro acumulou, de 1994 a 2017, todos os dados de policial feridos por PAF. População, então, analisada, né, nesse período aqui, passaram pela polícia 90 mil policiais. Alguns aposentaram, outros não, né, outros ainda estão na carreira. Né, o meu RG é 85 mil. Então, quando eu entrei na polícia, já existiam 85 mil militares que ingressaram. Hoje já está em cento e poucos mil. 110, 115. Então, mas dentro desse período de 17 a 94, passou pela polícia um efetivo de 90 mil. Então, a base de corpo para estudo e porcentagem é 90 mil. Eventos medidos, mortos e feridos por arma de fogo. A gente chama de PAF. Total de feridos no Rio de Janeiro nesse período de 24 anos. 18.633. Mortos, 3.397. Feridos, 15.236. Então quer dizer o quê? Em 24 anos, 18 mil pessoas foram feridas no Rio de Janeiro. 3 mil vieram a óbito. A região metropolitana, né, o Rio de Janeiro, a gente fala que ele é megalo. Tem um nome assim, megalo. Depois de região metropolitana, tipo, são municípios, mas que fazem conexão. Então acaba parecendo a mesma cidade. Eu sou do interior, então assim, a minha cidade é essa daqui, e cara, 20 quilômetros depois é a próxima cidade. No Rio de Janeiro, foi se crescendo tanto demograficamente que um município conectou no outro. Então, quando a gente fala região metropolitana, nesse estudo, vamos agregar Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Baixada. Né? É mais ou menos o centro, o grande centro, Rio de Janeiro, vai acumular isso. Depois disso, começa a virar área interiorizada. Esse grande centro, que a gente vai chamar de RM, representa 95% das vítimas e um total de efetivo de 45 mil. Então, os maiores problemas estão nessa megalópole. Cara, pô, vocês que são mais inteligentes que eu aí, pô, escreve aí qual o fator geográfico que explica isso. Eu estudei essa porra há muito tempo e hoje eu não lembro. Né? A polícia sempre é a Secretaria de Estado de Polícia Militar. Ela compilou e reproduziu o estudo, né, do projeto Heróis do Rio, tá? Que foi uma iniciativa de trazer as condições que o policial vivia. Esse estudo foi um dos fomentos
Então, reconheci os policiais feridos como heróis de combate, veteranos, e é o certo, cara, é o certo. Assim, é o mínimo, cara, o mínimo que a gente pode fazer é reconhecer essas pessoas. Não por elas só, mas pelas famílias. Quem paga o preço dessas 3 mil mortes, cara, é a nossa família. A gente sabe da nossa missão, a gente assume o nosso risco, mas boa parte dessa conta, eu falei, acho que isso na RC 193, eu acho. Boa parte dessa conta, cara, boa parte não, a maior parte da conta vai para nossa família. A gente passou, a gente seguiu, mas a nossa família ficou com esse fardo. Então, assim, reconhecer os heróis, valorizar quem tá lutando, é uma coisa que deve ser intrínseca, sabe? O que a gente tem aqui no Rio, filho, com todas as mazelas, com todas as dificuldades, são heróis de guerra. Não tem como não ser heróis de guerra nessa condição. O Alan, do meu turno, 42, ele fala uma coisa que é verdade. Se fosse pelo dinheiro, você não ganha tanto. O salário policial do Rio de Janeiro, ele está na metade inferior da tabela do ranking nacional. Então, mais da metade dos estados ganham mais que a gente, em relação às polícias estaduais. Eu não estou nem falando do nível federal que ganham mais. Então, se fosse pelo dinheiro, cara, não ganha tanto assim. Pô, se fosse pelo reconhecimento, cara, não tem reconhecimento, cara. Não tem. Isso que eu tô vivendo hoje, senhores, é fora da regra, tá? Isso é fora da regra. Eu nunca imaginei que um policial falando sobre valores e honra e mentalidade e segurança ia ter audiência. Isso é uma coisa que eu não esperava. Comecei a falar aqui no canal pra assim, eu sei que a minha vida pode acabar, cara. Eu entrei, eu sei do risco. Eu não tô hoje trabalhando numa situação operacional, eu tô numa situação de serviço reservado, mas eu não me iludo. Eu comprei o bilhete, eu sabia como era o jogo. Pô, mas eu tenho um filho, cara, então eu comecei a falar as coisas aqui um dia meu filho vai ver essa porra, ele vai saber como é que o pai dele era maluco, pelo menos eu vou deixar alguma mensagem pra ele. Se eu não der tempo de eu ensinar, entendeu? Eu vou deixar alguma coisa pra ele. E porque é a família que paga esse preço, cara. Então, assim, se fosse pelo reconhecimento, não valeria a pena. Porque não tem. Isso que eu vivo aqui, cara, é atípico. Isso que eu tô vivendo hoje é atípico. É uma oportunidade da internet reunir pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro. Então, não se espere isso. Tá? Então você não vai ter reconhecimento, você vai trocar tiro, vai quase morrer e ainda vai ter que responder, vai chegar lá pro delegado, que é procedimento, não é culpa do delegado não, tu vai chegar lá, vai ter que prestar conta pro delegado, que aí ele vai entender ou não se aquilo dali foi e vai denunciar ou não, o MP acata ou não, ou o MP entende que foi, porque às vezes a mídia botou carga e joga pra cima. Eu lembro de uma ocorrência que eu fiz, foram cinco neutralizados e eu só avisei, e aí eu tive um problema com a comunicação na época, e eu era a comunicação do meu batalhão, mas eu tava na ocorrência, eu só comuniquei depois que eu resolvi. Aí a comunicação veio discutir comigo e eu expliquei, eu falei, cara, entende uma coisa, eu tô fazendo um trabalho, eu tô terminando de responder o trabalho. Eu não posso que nenhuma pressão externa influencie, porque isso pode mudar a opinião, dependendo. Graças a Deus eu trabalhei sempre com delegados muito bons, a DH tem um corpo muito sensato, graças a Deus. Mas às vezes, cara, eu não sei, é caixinha de surpresa, né? Tu não escolhe quem é o cara que você vai apresentar a ocorrência. É pela região, vai uma porção de coisa, entra em fator.